Pablo Escobar? É que Mazá Marquez era praticamente o poder por trás do poder e Luiz Carlos não ia permitir que ele fosse o poder por trás do poder. E foi por isso que ele orquestrou e permitiu que assassinassem esse pré-candidato à presidência. E era muito mais fácil para ele, que tinha o bode expiatório, que era o cartel de Medellín e Pablo Escobar, envolvê-lo. Eu estava com Pablo naquele dia e quando o mataram, Pablo disse: isso não foi coisa nossa. Quem será que matou agora? Quem sabe quanto vão vir me cobrar? Esse morto? E já por volta das 3 ou 4 da manhã, Pablo disse: bom, se estão dizendo que fui eu, então vamos aproveitar o que acabou de acontecer. E Pablo aproveitou esse acontecimento para benefício próprio, para benefício do cartel de Medellín. E também para a mudança da Constituição Política da Colômbia e, sobretudo, para que não houvesse extradição de colombianos para os Estados Unidos. E sobre o atentado ao avião da Avianca, sim, de fato, esse atentado foi ordenado por Roberto Jesus Escobar Gaviria, o irmão de Pablo, meu pai, e ele faz uma coisa que é muito ruim, que eu sempre disse a ele, já disse e volto a repetir, que isso não é perdoável. E ao utilizar uma das pessoas que trabalhava com minha mãe, com minha irmã e comigo diretamente, ele nunca pensou que isso poderia acontecer e que iria lhe causar um problema grave. Se hoje ou amanhã Darius Macano fosse preso porque iam descobrir com quem ele andava, que era sua própria ex-esposa e seus filhos, e iriam vinculá-lo diretamente. Então, para não pagar o dinheiro, tudo isso para o Dario e para que isso não acontecesse no futuro, né, o que ele faz é mandar matá-lo. No primeiro atentado, isso acontece em uma boate chamada Xochimilco, uma pessoa conhecida como El Panadero é quem faz o atentado, e depois outra pessoa chamada Dario Gomes, trabalhador direto do Reto Escobar Gaviria, que administrava para ele o Hotel Arizona, na cidade de Manizales, é quem abre a porta para os sicários entrarem e acabarem de uma vez com a vida de Dario. Isso eu nunca fui capaz de perdoar. Isso sempre ficou aqui, latente dentro do coração, porque do Dario eu só recebi sempre o melhor do melhor. Uma grande pessoa. E sempre me doeu que tivessem feito o que fizeram com ele por não pagarem e porque Roberto havia cometido naquele dia o deslize. E de mandar fazer o que fez com uma pessoa que sabia que no futuro poderia lhe causar um grande problema, não só a ele, mas também aos seus filhos e à sua ex-esposa. Você entende, Nicolás, que às vezes pode ser difícil compreender como seu pai pôde mandar cometer esse atentado contra um avião de passageiros, no qual havia muita gente inocente que não tinha nada a ver com isso, sem que Pablo soubesse? O que acontece é que tem uma coisa, é totalmente impossível que Pablo soubesse de tudo o que foi feito. Cada um tinha dinheiro suficiente para encomendar o que quisesse, mas havia um líder visível, Pablo Escobar Gaviria. Tudo o que estava acontecendo girava em torno de Pablo Escobar Gaviria, mas havia muitos outros mentores ao seu redor, incluindo um que havia chegado recentemente, que tinha acabado de ser libertado da prisão nos Estados Unidos e agora tinha saído para se apresentar como alguém que nunca fez absolutamente nada, que fez coisas, mas a água suja nunca caiu sobre eles e sempre caiu sobre ele. Pablo. E Paulo não teve tempo de ir se encontrar com cada um deles para ver o que cada um ia fazer. Então, cada um fez o que quis. Todos eles tinham dinheiro e poder. Cada um fazia as coisas do seu jeito. E cada um deles achava que era a melhor forma de lidar com a situação. Não eram só os Ochoa, o mesmo acontecia com o mexicano, o mesmo com Leder, que é a pessoa que acabou de falar de Cisato. Leder está concedendo muitas entrevistas nas quais não fala exatamente muito bem do seu tio, Pablo. Não, é que é mais fácil falar mal de quem já morreu, muito mais fácil falar mal de quem já morreu. Mas eu repito mais uma vez, estou totalmente disposto a sentar ao lado dele em um teste de polígrafo, porque apenas falar é fácil. De outra pessoa que já não está aqui é muito fácil. Contar mentiras é muito fácil. Por isso sempre digo, estou pronto, hoje, amanhã, e sempre que quiserem que montem um polígrafo para cada uma das pessoas e que cada um possa fazer as perguntas que quiser. E esse polígrafo, responda se foi verdade ou mentira o que a pessoa respondeu. Então, ouvir o que se diz e querer se passar por um santo é muito difícil. É preciso levar em conta uma coisa. A pessoa que chega a ser o chefe de um cartel não chega lá de qualquer forma. Não chega rezando Pai Nossos, nem com carinhos, nem com coisas boas.
Ele chega à base de bala, chega à base de assassinatos, chega à base de força bruta, porque senão ele simplesmente não consegue chegar, ou seja, dizer que chegou rezando para pertencer ao cartel de Medellín, isso é totalmente ridículo e impossível. Entrevistas, quem concedeu entrevistas, mas já faleceu, é uma pessoa que eu percebi que você ficou muito nervoso ao falar do Sr. Popeye, que alegava ser o líder dos capangas de Pablo, não é? Sim, mas foi o absoluto. Popeye era um palhaço, eu sempre lhe dizia isso. Ele era o nosso palhaço durante as longas noites sem dormir, porque Pablo nunca ia para a cama antes das 4:30, 5, 6 da manhã. Era ele quem nos fazia rir, quem preparava café com leite para nós, quem fazia chocolate quente para nós, quem nos trazia comida. Nas primeiras horas da manhã, era o Popeye. Então, mais tarde, quando ele se submete à justiça, como acontece com Pablo na segunda vez em que Roberto é levado perante ele, Otto e Popeye foram para a cadeia. Pablo teve que mandar Popeye para a cadeia porque não aguentava mais ouvi-lo falar. Estupidezes e bobagens na rua. Estando na cadeia, ele pega tudo, agarra todos os Dahmer ou tudo o que havia sido dito. Cada uma das pessoas que tinham estado na prisão, ele lê e assume como se fossem dele. E começa com aquilo que eu dizia para vocês agora há pouco. Depois de tanto repetir uma mentira, ela acaba se tornando como se fosse uma verdade. Mas se você faz uma análise real do Popeye ao longo dos poucos anos que ele esteve na rua ou que saiu para a rua e teve a oportunidade de estar na rua, você percebe que ele começa primeiro com uma morte, depois um monte, depois 7, depois 15, 50, até em uma oportunidade ele disse que tinha mais de 50 nas costas. 50 mil mortos. Estamos falando de algo que cabe praticamente dentro de um estádio. Ou seja, esse Pablo Escobar era o empregado dele, é o que eu sempre dizia. Inclusive tive a oportunidade, e sou muito amigo da ex-esposa dele e também do filho dele. Inclusive, a ex-esposa dizia, eu não sei de onde ele tira a capacidade mental para contar tantas mentiras com tanta tranquilidade. E depois, em uma entrevista, 8 dias depois, muda a versão e é como se absolutamente nada tivesse acontecido. E ele continua acreditando na versão que acabou de dar. Então, o que mais se pode realmente dizer sobre o icônico marinheiro Popeye? Mentiras em cima de mentiras. E foi isso que ele fez. Muita gente acreditou nele, muita gente curtiu. Bom, curtiram a passagem de Popeye pelas redes sociais. Fizeram ele se achar um pouco mais do que realmente deveria ter se achado. E depois ele gerou muitos problemas internos na cidade de Medellín, tanto que teve que se entregar à justiça. Porque no dia em que foi capturado, ele já sabia que iam matá-lo. E por isso ele preferiu ir e se entregar à justiça do que ficar do lado de fora e ser morto.